Sabe quando a gente olha para uma empresa e parece que está tudo indo de vento em popa? Venda para todo lado, muita movimentação. Mas a história de verdade, aquela que diz se o negócio é saudável mesmo, essa está escondida nos números. E é mergulhando nos relatórios gerenciais que a gente vai encontrar essa história hoje. Então, vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. De onde exatamente vem o lucro? Não o faturamento, não. O lucro de verdade, aquele que sobra no final. É uma pergunta que, quando respondida com os dados certos, pode mudar completamente o jogo. Para responder a essa pergunta, a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem de zoom in e zoom out. Primeiro, vamos olhar o todo, a visão geral. Depois, a gente vai mergulhar fundo nos detalhes. Produtos, clientes, até o preço de uma única unidade. E no final, a gente dá um passo para trás de novo para ver o quadro completo e a estratégia que os dados revelam. Vamos lá? Ok, primeiro passo. Começar de cima. É como olhar a empresa de um avião a 10 mil metros de altura. A gente precisa ter uma noção da saúde geral do negócio, fazer aquele check-up mensal antes de sair investigando cada detalhe. E para esse check-up, esse aqui é o relatório perfeito. É o resumo do resultado mensal. Pense nele como um raio-x completo da operação. Ele mostra tudo, desde o total de vendas, passando por custos, impostos, até chegar na última linha, que é o que realmente importa, o resultado final. Mas o segredo não é só ler o relatório, e sim saber para onde olhar. E aqui está, o número-chave desse relatório todo, o resultado final líquido. Nesse nosso exemplo, 9%. Essa é a medida de sucesso do mês. Mas 9% é bom? É ruim? Para saber isso, a gente precisa começar a dar zoom e entender de onde exatamente esses 9% vieram. Beleza, agora que a gente viu o quadro geral, vamos descer um nível. Vamos usar um outro tipo de relatório, um focado em produtos, para descobrir quem são os verdadeiros responsáveis por aquele lucro. Quem são as estrelas da casa. E esse relatório de lucratividade por produto é simplesmente fantástico, porque ele não mostra só os campeões de venda. Ele vai além. Ele mostra o quanto cada produto contribui para o lucro total. Repara só como ele compara a fatia nas vendas com a fatia na margem de contribuição, que basicamente é o dinheiro que sobra de uma venda depois de tirar os custos diretos daquele produto. É o que de fato vai pagar as contas e virar lucro. Agora, olha que interessante essa imagem. Fica muito claro. Os 20 produtos mais vendidos respondem por 73% das vendas. É bastante, né? Mas olha a outra barra. Eles geram mais de 80% do lucro. Isso quer dizer que um grupinho seleto de produtos é muito mais poderoso na hora de gerar resultado. E aqui está a grande sacada. Uma coisa é a participação nas vendas. Outra, bem diferente, é a participação no lucro. Focar só nos produtos que vendem mais pode ser uma tremenda cilada. A verdadeira inteligência de gestão está em saber quais produtos dão mais lucro. Certo, entendemos a lógica para os produtos. Mas e os clientes? Será que o mesmo princípio se aplica a eles? Vamos montar mais essa peça do quebra-cabeça. Com certeza. Esse tipo de análise de cliente é fundamental para identificar os verdadeiros parceiros. Porque o relatório não olha só quanto o cliente compra, mas o quanto ele contribui para o lucro. E às vezes um cliente de volume gigante pode ter margens bem apertadas. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa só, um cliente que compra menos pode gerar exatamente o mesmo lucro que o outro que compra muito mais. Como isso é possível? Simples, tudo depende do que eles compram. No relatório original tinha um caso real. Um cliente de R$17 mil em compras gerava o mesmo lucro que um outro de 28 mil. A mágica estava toda na margem dos produtos que cada um levava. E essa é a lição que fica. Entender o que o cliente está comprando, ou seja, o mix de produtos dele é muito mais estratégico do que saber apenas quanto ele está comprando. Com essa informação na mão, a equipe de vendas, o marketing, todo mundo trabalha de forma muito mais inteligente. Ok, chegou a hora do nosso zoom mais profundo. Agora a gente vai botar a lupa e descer no detalhe do detalhe. Vamos analisar a lucratividade de uma única unidade de produto. É nesse tipo de análise que os problemas escondidos costumam aparecer. Esse relatório literalmente disseca o preço de venda de um item. Ele mostra para onde vai cada centavo, matéria-prima, impostos, custo de produção e, claro, o que sobra no final. É a prova de fogo de cada produto do portfólio. E olha só isso, chocante, né? O produto SPIN com uma margem de contribuição negativa, menos 35%. Sabe o que isso significa? Que a cada unidade vendida, a empresa perde dinheiro antes mesmo de pagar as despesas fixas. É um produto que, na prática, se paga para vender. Descobrir uma coisa dessas é um divisor de águas. Certo. A gente foi lá no fundo, viu o detalhe microscópico, agora é hora de dar aquele zoom out de novo
e ver como todas essas pecinhas se encaixam no grande mapa estratégico da empresa. E este relatório de concentração é a foto perfeita do famoso princípio de Pareto, a regra do 80-20. Ele mostra sem rodeios de onde vem a verdadeira força da empresa, onde o dinheiro está sendo gerado de verdade. E para a gente entender o tamanho do impacto dessa regra aqui, a história toda começa com este número: apenas 5 produtos. Pensa bem, de um universo de mais de 100 itens diferentes, somente esses 5 são responsáveis por quase metade de todo o lucro da fábrica. Ter essa informação na mão é quase um superpoder. Significa que toda a estratégia da empresa tem que girar em torno de proteger, promover e cuidar desses 5 itens como se fossem ouro. E tudo isso nos leva a uma conclusão final que é muito simples, mas extremamente poderosa. O melhor produto não é o que mais vende, nem sempre é o que tem a maior margem percentual. O melhor produto é aquele que, no fim do mês, bota mais dinheiro no caixa. É o que traz a maior margem de contribuição total. Ponto. E para fechar, fica aqui uma provocação. Com esse nível de clareza que os relatórios trazem, sabendo exatamente onde se ganha e onde se perde dinheiro, qual é a decisão mais importante, talvez a única decisão, que pode ser tomada amanhã mesmo para mudar o rumo da lucratividade?